Enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Hirão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa em nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram seus inimigos, até que o Senhor lhe os pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes, segundo determinares. Porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Hirão mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi o que mandaste dizer. Farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos a levarão desde o Líbano até ao mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar em que designares, e ali as derramarei. E tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisão à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Formou o rei uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas, afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes, e pedras preciosas, e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavravam-nas os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas. E preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. 1 Reis, Vou dar uma pausada aqui, tá? Algum comentário aqui, irmão, para fazer? Deixa eu ver. Eu tenho, tá? Tem um ponto aqui. Bom, primeiro lugar que o rei de Tiro ficou contente, porque é um sinal de acordo, né? Ou seja, não vão ter guerras. Quando ele chama pedindo ajuda, é que você vai ter paz com aquele povo. Outra coisa, e a gente vai começar a ver isso, tá? Eu acredito que a gente viu lá com Davi. Eu não sei se eu deixei passar isso, gente, lá. Eu acabei não comentando, porque aqui agora eu lembrei. Muito se ouve dizer por aí, gente, assim, Deus não mandou ninguém edificar uma casa para ele, como se fosse errado você ir até um templo, você prestar culto a Deus, você prestar um culto a Deus, como se Deus não tivesse mandado edificar casa alguma, né? Sim, Deus não mandou edificar, mas Deus aprovou a vontade de Davi e a vontade de Salomão, ou seja, ele concordou. Eu estou falando aqui, a gente vai ver isso mais para frente. Inclusive, quando foi feita a inauguração do templo, Deus foi o primeiro a entrar no templo. Ou seja, eles estavam para o lado de fora, quando Salomão fez a oração, apresentando o templo, a glória de Deus encheu o templo, ou seja, ele recebeu a oração de Salomão. Então, por isso que a gente vai ler aqui, versículo 5.
Não que Deus queira isso, gente, mas ele permitiu um templo para colocar a arca, para colocar, ou seja, a arca dos testamentos iam sair do tabernáculo. Deus, na verdade, por que Deus não queria, irmãos, que saíssem do tabernáculo? Por que vocês acham? Que Deus não queria uma casa? É conjecturas, tá? É conjectura, porque isso não está claro aqui na Bíblia. Mas uma conjectura. Alguém poderia arriscar, dizer, Josafá, eu acho que é por causa de tal coisa. Pode falar o que vocês acham mesmo. Tá? Pode repetir a pergunta, por favor, Josafá? Por que Deus não tinha interesse em edificar uma casa, que é um prédio? Porque Deus mandou construir uma tenda, que é a tenda do tabernáculo. Deus mandou construir, Deus deu as medidas, Deus disse quem era o povo que deveria ficar do lado direito, quem era o povo que deveria ficar do lado esquerdo, quem é o povo que tinha que ir na frente, outro atrás, quem era a tribo que tinha que desmontar o tabernáculo, a tribo que tinha que montar, tudo isso tinha uma regra. Entendeu, irmão Beto? Então, por que vocês acham que Deus não queria, ou seja, Deus não tinha planos para que fizesse um prédio como uma casa para ele? Cristiano? Pode dar sua opinião, Cris. Você levantou a mão primeiro. Pode falar. Eu não li direito, mas eu acho assim que Deus não habita só em pedras, construções. O templo era levado dentro dos nossos corações. Eu acho que é isso, né? Não, não é isso não, Cris. Irmã Beth, pode falar. Eu acho que é porque para onde eles iam, eles tinham que levar, né? Então Aí, ficaria irmã mais Betinha, fácil para desmontar. Então, como que eles iam levar uma irmã casa Betinha, assim? a irmã Beth acertou 70%. 70%, já estava quase lá. Bem, irmão Beto, pode falar. Eu acredito que é para ficar mais próximo do povo, não ter apenas um templo para idolatrar, ser algo mais presente, talvez. Não, sobre idolatria não tem nada a ver contra idolatria, tá? Porque isso já é uma lei lá, uma regra. Isso não ia gerar adoração. Era para eles carregarem uma Cris, tem a irmã Pedra que levantou a mão, tá bom? Pode falar, irmã Pedra. Eu acho que que Deus não queria, porque eles iam começar a idolatrar a igreja, não Cristo. Não a Deus. Não, a ideia do templo é colocar tudo que eles tinham no tabernáculo dentro do templo. É a mesma coisa. A adoração deles é só a Deus. Tá? Irmã Elaine Godoy? Porque, hoje a gente aprende porque nós somos o templo, nós não precisamos não é que nós não precisamos, para nós adorar a Deus, adorar Ele, não precisa parede. Adoramos Ele por o Espírito, em verdade. Hoje em dia, aprendendo isso, né? Naquela época, não era uma necessidade daquele tempo, tipo, que nem a gente que viveu anos na CCB. Eu achava que para adorar a Deus só tinha que estar lá, entre as quatro paredes brancas, parecia o céu. Acho que é isso, não sei. Não é bem isso, não. Uma coisa que a gente tem que ficar atento quando vai responder é esquece para frente da Bíblia. Às vezes a gente dá uma resposta já pensando em Jesus, já pensando na fala que Jesus falou para a samaritana, porque às vezes vem isso no consciente da gente. Você não vai mais adorar aqui lá. Não é uma questão de lugar para adorar, tá? Eu já vou explicar para vocês. Irmã Carmen, pode falar. Lembra que a irmã Beth chegou bem perto. Eu não sei, mas eu acho que é porque havia outros templos, outros deuses. Então, Deus não queria que fizesse uma casa para ele, para que o povo não adorasse a outros deuses em outros templos também. Não sei. Isso que passou pela minha cabeça. Mas não é bem isso, não. Irmã Adriana, pode falar. Questão de logística, na verdade, é a questão de como que é andar com o tempo para cima e para baixo em todos os territórios. É isso? Dificuldade? Mais ou menos isso aí. Agora a Adriana já foi para 80%, 90%. Né? Irmão Beto, pode falar. Talvez para ficar mais próximo do povo? Não sei. Quase isso. Gente, a ideia... Em primeiro lugar, a gente tem que pegar o que é o que representava o tabernáculo. É isso que a gente tem que ver.
O tabernáculo representa a presença de Deus. A presença de Deus. Por isso que na inauguração do templo, que a gente vai ver mais para frente, Deus ele faz questão de a glória dele encher o templo. O que significa que ele desceu no templo e ele vai morar ali. Ou seja, simbolicamente dizer isso. O tabernáculo móvel era justamente para que Deus estivesse com o povo em todo lugar que o povo fosse. Ou seja, o tabernáculo ele ficava no meio do povo, como o rei. Não é geralmente assim? Aonde fica o trono do rei? No meio do seu reinado, bem ali no meio. Então, o tabernáculo, gente, ele representa o rei deles. A gente tem que entender que o templo, ele tem o trabalho de ser uma ferramenta litúrgica de adoração a Deus e, ao mesmo tempo, representa a majestade de Deus, que ali é o reinado dele. Lembra quando eles pedem um rei para Saul? Saul fica bravo e Deus fica triste. O que Deus responde a Saul? Saul, por que você está bravo? Eles rejeitaram como rei, ou seja, eles não me receberam como rei. Até agora eles não entenderam que eu sou o rei deles. Então, era como se o prédio plantasse capô. Ele vai ficar preso ali, ele não vai sair mais dali, ele estará preso ali. E aí, parte de muitas ordenanças que já estava na lei, o que vai acontecer? Não tinha ordens específicas sobre o tabernáculo? A lei não é santa? Santa significa perfeita e boa. Mas se você cria um templo fixo, o que acontece com aquelas regras que fala como que tinha que montar, como que tinha que desmontar, né? Quem é a tribo que monta e desmonta? O que acontece? Imagina, gente, toda a lei em um único papel na sua frente, letras brilhando como ouro, que significa o quê? Que elas estão em plena vigência. Quando você constrói o templo de pedra, o que acontece com aquela parte ali da lei que fala sobre como monta e desmonta? Apaga. Perde o seu brilho, ou seja, não vale mais, inutiliza. É como se eles tivessem arrancado um pedaço da lei e jogado fora, ou seja, é como um coração. Aqui eu acho que eu vou dar até uma ideia boa, acho que a irmã Adriana pode até explicar melhor. É um coração, parece que um pedaço do coração sofreu um infarto, que é um pedaço do músculo, ele deixa de funcionar. Vocês estão entendendo? Para pensar, a lei é dada por Deus perfeita, santa, pura, como Jesus mesmo disse. Quando você elimina um pedaço da lei, é como se estivesse eliminando um pedaço de Deus, um pedaço da vontade dele. Porque o Deus, até para instituir a Torá, o que é? Deus é o quê? É perfeito, não é, gente? Precisava fazer alguma alteração? Não precisava fazer alteração alguma. Por isso Deus não queria fazer. Mas como eles decidiram e queriam de toda forma, Deus autoriza. Ele fala, tudo bem, Davi, mas você não vai construir para mim. Você é um homem de guerra e de sangue. O teu filho vai construir um templo para mim. A prova de que é Deus, que Deus dá para Davi. Olha, gente, Deus entrega a Davi o projeto do templo. O que tem que usar no templo, as pedras que tem que usar, as madeiras. Foi Deus que entrega o projeto. Então Deus, ele acabou aprovando. Ok, irmãos? Deu para vocês entender? Como é interpretativo, gente, não é uma verdade absoluta. É a minha visão dentro da base bíblica que a gente está estudando, tá? Então vocês podem concordar e alguém pode, não, Japa, mas acho que eu não concordo muito, eu acho que aí fica livre, tá? O meu trabalho é ser honesto com vocês e falar, isso aqui é interpretativo. Por quê? Porque a Bíblia não fala com clareza, tá? Nós, Josafá, é como ele deu para Moisés, né? Sim, exatamente, ele deu. Quando no começo foi o primeiro tabernáculo que foi feito, foi quando Deus deu para Moisés, né? Então, quer dizer, ele continuou
a mesmo jeito ele deu para o rei Davi, né? É como se Jesus tivesse deixado ordens aqui para nós, como ele deixou, e a gente falasse, essa ordem e essa outra eu não quero fazer não, eu quero mudar. Você acha que ia ser legal? Não ia ser legal. Deus é móvel, gente. Ele queria estar com o povo. Isso era o modo dele amar o povo, de abraçar. É como se Deus tivesse dizendo assim: aonde vocês for, eu vou. Eu sou o Deus de vocês. E aonde eu for, vocês vão comigo. Eu não me lembro qual que é a passagem lá atrás, justamente quando ele está falando do tabernáculo, ele fala isso, Deus. Ele fala, né? Eu estarei no tabernáculo, falando, e aonde vocês forem, eu estarei no vosso meio. Ele fala, eu vou estar junto de vocês. Porque a ideia é até mais bonita. Você vê o tabernáculo e o povo jubilando em volta. Aquela nação enorme andando em volta do tabernáculo, dizendo, esse é o nosso Deus, né? O Deus do nosso tabernáculo. Não que está apontando para uma imagem, não é uma imagem. O templo, ele representa Deus. Não, ali ninguém vê Deus, tá? Irmã Cristiane, pode falar. Irmão Josafá, e eu também estava observando que agora no tempo de Salomão também acabou todos os inimigos, né? O povo, eles fugiam, né? Eles faziam guerra, tudo. E quando chegou agora no tempo de Salomão, acabou os inimigos. Então, é como se tivesse uma paz e agora, tipo, pode fazer o templo, porque não vai ter mais essas guerras, assim, né? É para cumprir a promessa que Deus fez. O tempo de paz, no começo, Deus dá. Ele adormece o coração dos outros reis para não fazer guerra com ele. Só que com o tempo, conforme Salomão vai ficando cada vez mais rico, sábio e mais poderoso, a própria glória de Salomão já vai inibindo os outros de quererem guerra com ele. Porque ele vai crescendo o número de soldados, o número de carros. Mais para frente a gente vai ver, fala, Salomão tinha tantos carros de batalha, tinha tantos não sei o que lá. Quem que vai querer enfrentar? O homem daquele. E quando fala que Salomão é sábio, ele é sábio por completo. Ou seja, até em estratégias militares ele deveria ser bem inteligente. Então seria bem difícil para derrotar o rei, né? Era um rei muito sábio, Deus ele deu muito dinheiro. Mas a questão aqui é só para a gente não entrar nessa pilha que muita gente faz, que não é legal. Como se Deus tivesse horror a templo. Gente, a Bíblia fala de 2 templos. 2 templos. O templo do Espírito Santo, que somos quem? Nós. Quando Deus está falando, ele não habita em templos feitos por mãos de homem, ele está dando para nós. Sabe quando a mãe fala uma coisa, mas ela está querendo dizer outra? O filho, né? Ela fala uma coisa, mas na verdade é outra. Deus ele está falando isso aqui, ó. Eu habito no templo que eu mesmo fiz. Que somos nós. Nós somos templo feito da mão dele. E esse é o primeiro templo. O segundo templo é o templo da igreja, os dias de hoje. E naquela época era o templo onde estava a Arca do Testamento. Então, a Bíblia fala de 2 tipos de templo. A gente não pode confundir isso. As pessoas confundem e dizem, já que eu sou o templo, eu não preciso mais ir estar junto com a igreja. Gente, a igreja é necessária, é sempre bom. Não que é fundamental, para você ser salvo você tem que... Não é isso. A igreja é um grupo de cristãos aonde vai te ajudar. É um ajudando o outro, é um admoestando o outro, como diz a Bíblia. Uns têm salmos, outros têm hinos, um admoesta, e assim vai. É igual aqui. Isso aqui é um trabalho de igreja que a gente está fazendo, né? É um ajudando o outro. Deus, ele me deu um dom para conhecer a Bíblia, estudar, eu estou repartindo. Isso aqui eu estou pegando tudo que Deus me ajudou e me ensinou e falou, vou dividir com os meus irmãos. Eu quero que vocês sejam muito melhores e mais sábios do que eu. Muito melhores. Essa é a nossa vontade de um cristão. Dividir tudo que puder. Eu pego o meu pão e entrego ele inteiro para vocês, né? E só para concluir aqui, essa é a sabedoria de Cristo. O mundo, ele pensa como? Eu tenho um pão. Os pregadores do mundo. Conheci Jesus e agora eu tenho quantos pão, irmãos? O mundo pregando.
ensinando. Eu tinha um pão. Conheci Jesus. E agora eu tenho quantos pão? 2 pão. Olha que bonito. Eu não sei se vocês ouviram alguém falar aí, irmão, nós entramos aqui, não tinha nenhum bolso furado, hoje nós temos casas, carros. Vocês ouviram? Isso é ensinamento do mundo. E o de Cristo? Vamos pegar o mesmo exemplo. Tinha um pão. Conheci Jesus. Ele me ensinou a repartir. Você não vai ficar com 2. Você vai ficar com meio. Se tiver 3 pessoas, você vai ficar com 1/3. Se tiver 4 pessoas, você vai ficar com 1/4. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Isso é totalmente contrário do que a gente aprendeu lá fora. Tá? Essa é a sabedoria de vida, irmão. A sabedoria de vida, e Deus te dá mais para você continuar dividindo mais. Né? Para você, Ele quer que a gente se torne numa fonte. Bom, vamos lá. É isso, né? A irmã Salete. Pode falar, irmã Salete. Não, eu não levantei. Não sei por que apareceu minha mãozinha aqui. Então eu abaixo aqui a mão da irmã, tá? A irmã Janira está falando ali no comentário, Deus já sabia que o homem iria corromper o templo, por isso também pode ser, né? Também a gente não pode negar, aliás, anular isso totalmente, porque o templo pode se tornar um instrumento de adoração. Hoje, lá em Jerusalém, o que sobrou do templo lá? Um paredão. É tudo que tem. Chamado o Muro das Lamentações. O judeu fica ali, orando lá. Parece que eles dizem que não, mas parece um objeto de adoração. Eles ficam em frente àquilo lá, porque só sobrou uma parede lá, né? Bom, irmãos, vamos lá? Vamos aqui então para o capítulo 6. Vou soltar aqui. Capítulo 6. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa, fez janelas de fasquias fixas superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro 7. Porque pela parte de fora da casa em redor, fizera reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao 2º e deste ao 3º. Assim edificou a casa e a arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho da casa até o teto, cobriu com madeira por dentro. E cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via.
No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim, cobriu de ouro toda a casa inteiramente e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos, fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim, também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de uma tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formava uma porta pentagonal. Assim, fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de 1 ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. E no ano 10º, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Aqui então tá falando sobre como foi feito, né, a construção da casa, as medidas da casa, né? O irmão Josafá, eu posso perguntar uma coisa antes que o irmão fale nesse capítulo aqui? Pode sim. Olha só, o senhor falou aí, falou que Deus mandou construir a casa, sim, mandou, né? Mas quando eu falo de Jesus Cristo para alguém, eu nunca indico nenhuma casa de oração, não indico igreja nenhuma, porque eu não acredito mais, eu não consigo não mais precisa. gostar, entendeu? Então, não precisa. como é que a gente faz então? Eu vou evangelizar e falar, vai para tal lugar? Não precisa falar. Eu também não falo isso aí. A pessoa é salva por Jesus Cristo. Prega Jesus Cristo. Se a pessoa falar assim para você, mas para onde eu vou? Primeiro você vai ler a Bíblia e depois você vai procurar uma igreja. Eu não vou dizer para você onde você vai, porque você vai ficar decepcionado e vai falar que foi eu que mandei você para aquela igreja. Não, a salvação é através de Cristo Jesus, irmão. Ponto final. Acabou. Né? A gente só tem que tomar cuidado para não falar mal de igrejas por aí, porque elas têm um trabalho também bom para o evangelho. É essa a diferença. Podem ver que eu tenho um cuidado com isso também. Eu também estou desanimado, gente. Aí bastante eu já fui para um lugar, para o outro. Aí quando fui ver, a gente estava indo lá para aquelas igrejas calvinistas. E quando eu fui estudar aquilo, eu falei, rapaz, isso não está muito legal, não. Não estou confiando. E foi quando a gente começou a fazer o culto no Limão, porque ficou sem saída. Sem canto mais para ir. Mas não precisa, irmã. Prega Jesus Cristo crucificado. Foi o que ele mandou fazer. Pois é, o irmão falou que
também foi procurar, mas aí se deu de frente com os calvinistas, aquela coisa toda, aquele rolo todo que deu, não é? E quem não sabe discernir? Quem não sabe discernir se o que é o calvinismo, o que é tem que estudar, irmão. Tem que estudar. Ó, existe a Bíblia e existem as teologias que estão fora da Bíblia. As teologias. A teologia vai tratar coisas que nem calvinismo e arminianismo não é evangelho. Eles tentam explicar como acontece a salvação. Eles tentam explicar. Nós anunciamos a salvação. Aquilo tenta explicar como que ela funciona. Aí tem gente que acredita no método X, que o outro que falou que é daquele jeito que funciona. O outro acredita que é de outro método. Só que o problema é que tem gente que faz isso coisa primordial, principal, e acabam criando confusão e criando guerra entre eles. Aí acaba virando uma seita. Ou seja, acaba deixando de lado a mensagem do evangelho e se preocupam mais em dizer como que esse evangelho funciona. Eu não sei se vocês conseguiram entender, né? Entendi. O calvinismo, ele tenta explicar como que a salvação funciona em perguntas que não estão claras na Bíblia. O arminianismo também. Os dois se opõem a algumas coisas. Só que os dois, quando fala de evangelho, eles concordam. Os dois pregam que só Jesus salva. Os dois pregam que a Bíblia é a palavra de Deus. Os dois pregam que o Espírito Santo Deus enviou para nos ajudar. Entendeu? Então tem verdades absolutas, gente, que eu sempre disse lá, essas não pode ser alteradas. Você pode estar na igreja que for. Não pode. Existem igrejas diferentes? Existe. Elas são diferentes por conta de assunto secundário. Assunto terciário. Que é coisas que não estão claras na Bíblia. Então, joia, você pode interpretar desse jeito que você falou. Igual o assunto que a gente acabou de falar aqui no capítulo anterior. Falei, gente, não está dizendo claro na Bíblia. Então, se alguém não concordar comigo, pode ser aceitável. Por mais que a explicação dele não tenha muita coisa a ver, mas pode ser aceitável, porque não está claro. Eu não sei se vocês estão entendendo. O que as seitas fazem? As seitas, elas mexem justamente naquelas questões primárias, que não pode ser alterada. Eu vou te dar exemplo, ó. Eu vou pegar 3 igrejas que são divergentes em teologia, mas como elas concordam no assunto primário, ó. Assembleia de Deus, Presbiteriana, e pega qualquer outra igreja aí. 3. Elas discordam em se é arminiano, se é calvinista, mas elas concordam que Escritura é a palavra de Deus. Jesus é único e suficiente Salvador. E todas as outras verdades que a gente já está cansado. Que o meu pecado fica em Jesus na cruz, não é a água do batismo que fica com o meu pecado. Entendeu? Então, essas igrejas, quando fala de evangelho, elas são unas, não pode alterar. São verdades absolutas. A seita mexe justamente nisso. Que é, salvação não é só Jesus, é salvação mais obra. Olha aí, onde já está mexendo. Em assunto claro na Bíblia, é martelo batido. Outra coisa, Bíblia é a palavra de Deus? Mas nós temos uns escritos aqui que são revelados também. É a mesma coisa. Eu estou falando questões que estão em todas as seitas. Todas elas é Cristo mais alguma coisa. Todas elas têm uma autoridade igual à Bíblia, que é tem uma lá que tem os livros lá de uma mulher lá, que eu não vou falar o nome, né? De uma mulher. Tem o outro que é o camarada lá que troca o nome de Deus por Jeová, e eles têm escritos. Da igreja que nós saímos, tem uns monte de papel, eles só não fizeram um livro, mas se você ajuntar vai dar mais. Tudo aquilo é revelado, entendeu, gente? Se é revelado que ele recebeu aquele... a partir, parece que eu acho que a reunião deles lá é psicografado. A partir de hoje não lereis mais internets, não mais tereis redes sociais, aí vai psicografando, aí entrega para a pessoa e fala assim, foi Deus que revelou. Então, quando ele diz que é revelado por Deus, gente, já colocou no pé de igualdade da Bíblia, não pode. Não pode. Eu posso escrever um documento e falar assim, gente, esse documento eu entendo que tem que ser, a partir de agora, a norma da igreja. Joia, você fala que é norma da igreja, tá tudo bem. Não fala que é Deus que mandou você escrever aquilo. Não fala que vocês vão cair em contradição. Eu não sei se vocês entenderam.
Entenderam o que eu quis dizer? Sim. É isso. Então, quando é esse básico, a gente precisa saber quando vai orientar alguém a procurar uma igreja. Eu falo, olha, pode procurar a igreja, você vai procurar uma que você gosta mais de ficar. Só não fica naquelas que alteram elementos fundamentais do evangelho. Uma pregação antropocêntrica cai fora. Tô recebendo a revelação aqui, Deus vai entrar na sua vida e Deus manda te dizer. Esse negócio que Deus tá mandando dizer. Se você ouvir o camarada falar, Deus tá mandando dizer, e você tá, e ele tá vendo o anjo na igreja, rapa fora. Rapa fora. Se esse camarada visse anjo mesmo de verdade, sabe, viu anjo, tudo isso são subterfúgios para segurar a pessoa lá, né? Porque eles não pregam evangelho, então precisa ficar inventando coisa. Então, rapa fora, tá? Aí, sim, aí vai diminuindo a quantidade de igrejas, né? Mas tem muita gente que não consegue mais, eu entendo mesmo, porque os tempos de hoje, gente, tá difícil. É escândalo atrás de escândalo. Fica difícil, mancado. Pode ficar tranquilo. Prega Jesus Cristo, irmã. Eu faço isso também, não falo de igreja nenhuma para ninguém. E ó que eu falo bastante de Jesus onde eu vou. Deus abençoe. Amém. Então vamos lá. Então tá aqui, ó, no versículo 7, ele tá falando assim, edificar-se, e edificava-se a casa com pedras preparadas, como as trazidas se edificava, ou seja, a pedra já chegava lá prontinha. Eu não sei se vocês ouviram lá, mais para frente, dizendo aqui, que não ouviu nenhum barulho de ferro batendo lá, ou seja, o que isso significa? Que tudo era montado, já chegava prontinho, ou seja, o próprio local, eles já estavam tratando aquilo com muito temor, o local, né? Sem fazer barulhos, sem fazer estrondos, né? As pedras já chegavam todas prontas. Vamos ler, ó. De maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Então aqui a gente já vê, né, que eles tinham esse temor já para preparar a casa ali. No versículo 20, e o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura, de 20 côvados de altura, e revestiu-se de ouro puro também, revestiu-se de cedro o altar. E revestiu Salomão a casa dentro de ouro puro, e as cadeias de ouro, pôs uma cortina diante do oráculo, e o revestiu com ouro. Mas é que aqui não falou o que falou aí. Eu queria ler aqui a parte que fala do Santíssimo Lugar. Eu acho que apareceu aí para vocês em alguma coisa. Que fala sobre o lugar santíssimo. Só para a gente relembrar. Gente, existe o templo, existe o lugar santo, existe o templo e o pátio. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, ó. Imagem do templo de Salomão. Existe, gente, o pátio, tá? Vixe, mostrou logo a igreja do Edir Macedo aqui. Pelo amor de Deus. Não é isso não, meu filho. Deixa eu tentar achar uma imagem aqui. Nas Bíblias, às vezes tem, tá? O templo de Salomão é bonito, viu? Pelo menos por fora. Que lá é bonitão. Ó, deixa eu tentar mostrar para vocês. Apesar que eu não tô achando aqui, ó. Eu vou tentar mostrar qualquer um aqui. Vamos botar aqui. Vamos ajudar, pai. Pera aí, Cris. Pera aí, senão eu vou perder o raciocínio aqui, irmão. Segura um pouquinho aí. Tá? Ó, vocês estão vendo aqui. O templo, gente, era assim. Ele tinha a entrada para o templo, que é os muros em volta. E aí você entra no pátio. O pátio onde fica o povão. É o povão no pátio ali, onde eles vão chegar com os animais, né? Eu não sei, aqui ó, aqui essa imagem não tá muito boa. Deixa eu procurar outra aqui. Não tem. Vai, deixa eu tentar falar para vocês. Ó, existe você entra no muro, entrou, aí tem o pátio e em volta do templo, tudo aquilo ali é o lugar do povão, o pátio. Aí você tem o tabernáculo dentro, que aí só entra o sacerdote. É onde vai ficar a mesa, tal.
da propiciação, onde vai fazer o sacrifício, aí tem o pátio, ali só entra os sacerdotes, e são vários sacerdotes para fazer as ofertas. E dentro desse tabernáculo tem um outro tabernáculo, que é o Santo do Santíssimo. Por que fala Santo do Santíssimo? Porque o primeiro é o Santo, lugar santo, e dentro dele tem outro lugar que é chamado Santo do Santíssimo. Ali... Aqui mostra a minha Bíblia, irmão Josafá. Isso, irmã. Isso, é mesmo, né? Aqui também não vai dar para mostrar. Se vocês tiver, dá para ver um pouquinho, irmã. Depois, se vocês quiserem, vocês olham aí, tá? Para vocês entenderem. Aí tem o Santo do Santíssimo. O Santo do Santíssimo, ali fica a arca do testemunho, que o povo não via, ninguém via. Quem é que arca, gente? Quem é que tinha acesso à arca? Podia olhar nela, não pode abrir ela. Olha dentro. Pode olhar. O sumo sacerdote. Isso. O sumo. O sumo sacerdote. E quantas vezes ele fazia isso, irmã Carminha? Lembra? Uma vez ao ano só. Uma vez ao ano ele tinha que fazer todo aquele sacrifício para expiação, a água da purificação, que a gente acredita que é daí que vem a ideia do batismo. Lembra que o batismo é a ideia de passar na água para purificar? E quem fazia isso? Quem ia entrar no lugar santo. Para você entrar na presença de Deus, você tinha que imolar um cordeiro. Olha só, gente, você imola um cordeiro para pagar os meus pecados. Aí você é purificado com a água santa, para depois você entrar na presença de Deus. Vocês estão entendendo mais ou menos que tem alguma coisa a ver com o evangelho hoje? Jesus morre, lava o nosso pecado, como o cordeiro que ele tinha que sacrificar, lava o nosso pecado, depois que você creu, ou seja, depois que você foi lavado. Por isso que tem a ordem correta. Você não pode entrar na água e crer depois. Não, se você creu depois, você tem que batizar de novo. Por isso que muita gente que veio da onde a gente veio tem que batizar quando creu. Porque a ordem é creio, que significa eu mato o cordeiro. Estou falando, comparando com a lei. Eu mato o cordeiro para expiar o meu pecado. Aí eu tomo um banho da purificação, coloco a roupa sacerdotal, aí eu faço o quê? Passo pela porta do Santíssimo para me apresentar a Deus, para falar com Ele, para orar. Por isso que teologicamente se faz um comparativo. A gente, quando crê, passamos na água para ser purificado. Espiritualmente a gente não vê, a gente recebe uma roupa de sacerdote, porque o apóstolo fala que hoje nós somos sacerdotes de Deus. Então você agora passa pela porta do tabernáculo, por isso que só agora Deus recebe a nossa oração. Vocês entenderam? Você teve que ser purificado antes, para que você possa entrar na presença de Deus. Por isso que a sua oração, irmã, Deus ouve. Mas Ele ouve porque você é bonzinho? Ele te ouve porque Jesus te purificou. Foi porque Jesus lavou nós. Jesus, então ele olha em nós, ele vê que a gente está o quê? Purificado. Pode falar que eu te ouço. E aí já é a interpretação já, né, da teologia. Então dentro tem o templo, que é o pátio. Aí tem o santo lugar, que entra só sacerdote. O Santo do Santíssimo, que entra o sumo sacerdote. O sumo, quem que é? É um sacerdote acima dos outros. É como Jesus lá fala: eu sou sumo pastor. Que significa pastor dos pastores, eu estou acima. Então, o sumo sacerdote, ele entra no lugar santíssimo uma vez ao ano para se apresentar a Deus e fazer oração lá. E como o povo não podia entrar lá, eles não podiam entrar, não pode entrar, você não pode, não basta ser sacerdote, você tem que ser o sumo sacerdote, que é aquele escolhido, né, que manda no resto do povo. Mas, segundo a tradição judaica ensina, se o camarada morre lá dentro, como faz? Danou-se, né? Então, o que eles faziam? O que eles começaram a fazer?
Eles amarravam uma corda, né? Amarrava uma corda. Amarravam uma corda, porque afinal de contas, gente, para ser sumo do sumo sacerdote, você imagina a idade que esses homens tinham. O camarada tá quase pimbando, ele vai entrar lá dentro. Se aparece um anjo, alguma coisa, porque às vezes aparecia, né? Pode disparar o coração. Né? Então ele já amarrava a cordinha lá e ficava esperando. Se demorasse muito, começava a puxar o velhinho pra fora. Ixi, foi embora, foi com Jesus. Não, eles não falavam Jesus naquela época, né? Eles iam puxar, então eles entravam. Lembra a parte de Zacarias, que o povo estava pro lado de fora e estavam preocupados porque estava se demorando para sair? Aí eles imaginaram, o que será que aconteceu? Ele saiu de lá mudo, mudo, né? Espantado, porque realmente é o anjo que apareceu para ele. Gente, olha só, na Bíblia fala que o camarada que viu um anjo ficou espantado e mudo. E hoje diz que vê anjo aí. Eu fico olhando, rapaz, mas que negócio é esse? Que esse povo vê anjo tão fácil assim e fica tão normal. Falando, não, tá vendo anjo, tá falando, tá voando pra cá, tá voando pra lá. Meu Deus, e o anjo tem tanta intimidade, né? E o anjo tem tanta intimidade que chama até de Zé, né? Zé, eu ficava assustado quando ele falava que o anjo passava a palavra. Eu tô com medo, que vai que a espada cai em cima de mim aqui. Eu não sei. Então, eu também, a turma falava lá, vem o anjo com a bandeja, eu abri o olho pra me ver, nunca vi nada. É nada, é tudo conversa. Você viu aqui? Zacarias ficou... eles caem duro. Zacarias ficou assustado, né? Ele fica espantado, fica mudo. E os querubins? Esses querubins que estavam na casa, na arca, guardando e betumando a arca. Então, eles eram tudo perfeitos, né? E por que foi feito essa imagem, muito provável, é boa pergunta do Cristiano, e vou explicar. Meu Deus do céu, tô ficando nervoso. Um camarada mandando 22ª mensagem. Deixa eu colocar no silêncio aqui. Tem gente que não consegue te mandar uma mensagem completa. Oi, ele fica mandando várias mensagens picadas para ver se você atende. Eu só de raiva vou atender daqui 2 dias. 2 dias. Oi. Legal, meu irmão. E fica pim, pim, pim. Eu não sei se vocês estão vendo, tá pim, pim, pim. Pronto, agora vai ficar quietinho. Bom, entenda uma coisa, irmão. Quando Deus manda Moisés construir, ele vai ditando para Moisés o que é que ele tem que fazer. A gente acha que Deus está inventando aquilo? Ou será que ele está dizendo, ele está mandando construir uma réplica do que está no céu? Vocês estão entendendo? Por quê? Abre no livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Por quê? Porque o Cristiano ele pergunta por que aqueles querubins estão acima. Ali foi feito os querubins para ficar aonde? Em cima da arca. Em cima da arca. Como que eles estavam em cima da arca? Com as asas abertas sobre a arca. E a arca representa o quê? Vocês lembram? A arca representa a presença de Deus, né? Isso, a arca representa a presença de Deus. Lá dentro estão as pedras dos 10 testamentos, que significa o quê? A palavra de Deus. Né? Ali é a palavra de Deus. Então, fica vendo, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Isaías capítulo 6 está falando assim, ó. Presta atenção. Como a gente percebe que o que Moisés escreveu é mais ou menos o que está lá no céu. É uma representatividade. Olha só. Versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo.
Vocês estão percebendo que tem anjos sobre o Rei da Glória? Anjos voando, e você vê que em cima do tabernáculo, aliás, em cima da Arca do Testamento, Deus manda construir querubins em cima, seja como tampando ali Deus, cobrindo com as asas Deus. Então, gente, a ideia que a gente tem é que aquilo pode ser uma espécie de representação do tabernáculo verdadeiro. Aquilo é como se fosse uma demonstração. O verdadeiro está onde? No céu. O verdadeiro rei, no céu. Entendeu? Então, a gente entende que aquilo que Deus mandou fazer não foi invenção dele. Não foi uma coisa que ele mandou inventar. Ele quis mostrar para nós um pouco do que é lá a glória dele. Os anjos em volta. Você não entra nele de qualquer maneira. Você tem que um cordeiro que realmente seja santo precisa morrer para lavar a gente, para lavar os nossos pecados, para só então você poder chegar à presença dele. Gente, tudo faz sentido quando a gente começa a estudar a Bíblia. Ou seja, às vezes a pessoa ela pensa o quê? Deus é mau, né? Deus, se você tiver pecado eu vou te matar. Não, Deus não quer matar ninguém. A própria santidade que está nele não permite que o pecado se aproxime dele. Viu quando Moisés pede para ele junto com ele, no meio lá do povo? O que Deus fala? Deus fala com pesar no coração. Moisés, você não está entendendo? Eu não posso ir. Se eu for, eu vou consumir o povo. Ele tá querendo dizer, não que ele quer consumir, ele fala, se eu chegar perto de vocês, eu vou consumir vocês, por causa da minha santidade. E só tem uma forma de vocês chegarem perto de mim. Gente, eu vou tentar explicar uma coisa. Deus nos ama tanto, que ele quer que a gente chegue perto dele. Imagina uma mãe com uma criança que acabou de nascer da barriga dela. E essa criança está deitada em um leito de UTI. Já faz 5 meses, 1 ano. E a criança está naquele leitinho de UTI, cheio de coisas no corpo para manter ela viva. E a mãe nunca pegou o seu filhinho no colo. Nunca teve o prazer de trazê-lo ao colo e amamentar. Qual vocês acham que é o maior desejo dessa mãe? Pegar no colo, né, irmão? Pegar no colo. Gente, Deus olha para nós e a santidade dele, ele quer nos abraçar. Ele quer receber nós. E ele fala, não posso, senão vou matá-los. E aí ele manda Jesus para nos purificar. Remover o pecado que nós mesmo colocou em nós. Deus, ele está sentindo separado de nós. Ele não quer ficar só. Ele não quer ficar. Ele nos ama tanto que ele mandou o filho dele por amor a nós. Para o quê? Para trazer nós perto dele. Irmão, entenda uma coisa que pouca gente fala. Quando nós chegar na glória, a gente vai ficar feliz? Vai, não vai? Mas vocês já pararam para pensar que lá vai ter uma pessoa que vai ficar mais feliz do que a gente? Quem é essa pessoa? É Deus. Jesus. Deus, irmão. Imagina, Deus vai falar, meus filhos, venham. Ele vai olhar para o filho dele mais velho e falar assim, filho, você trouxe eles. Eu trouxe, pai. Eu te amo. E eu disse que traria todos eles. Agora está aí, pai, abraços. Já pensou que alegria, a santidade de Deus podendo envolver a gente e enchendo nós da sua glória, ou seja, fazer nós sentir o que ele é, fazer sentir, ou seja, a gente vai criar uma comunhão com ele eterna. Eterna. Você vê que a Bíblia estudada começa a desmontar todo aquele terrorismo que a religião muitas vezes cria de Deus, como se Deus fosse uma pessoa má, Deus é alguém ruim que fala, se você não for santinho, eu vou te matar. Não é, ele não quer matar ninguém. Mas a gente não pode se aproximar dele, porque nós mesmos escolhemos ficar longe, e ele quer trazer a gente de volta. Então, tá respondido aqui, vocês viram que o tabernáculo, ele aponta para uma réplica do que tem no céu. É uma réplica, né?
Então Deus ele mostra aquilo e fala: Moisés, eu não sei se vocês lembram, a gente falou sobre isso. Quando ele entrega para Moisés, ele fala o quê? Moisés, faça tudo conforme eu te mostrei. Te mostrei. Quando eu estava lendo, eu falei: Deus provavelmente deu algo, uma visão para Moisés. Moisés ele deve ter ficado espantado. O que é isso, Deus? Você está vendo a minha glória, Moisés. É isso aí. Copia isso e faz tudo conforme eu estou te mostrando. Que deve ser algo muito maravilhoso, tá? Então é isso. E agora eles estão edificando aqui o templo do Senhor. Verdade, Manjaneira. Muito bom. Gente, a gente vai ler até o capítulo 9, tá? O capítulo 10, e eu peço para vocês não faltar, a próxima aula vai ser só o capítulo 10. Só o capítulo 10. E a gente vai estudar o capítulo 10 junto com Apocalipse capítulo 13, que fala sobre o quê? Vamos ver se vocês lembram qual que é o assunto que a gente vai falar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Não, Cristiano, pelo amor de Rainha de Deus. Sabá. Isso, irmã Carminha, é o número da besta. 666, que eu sei que vai ser um assunto bem interessante, tá? Então, hoje a gente tem que ler já, tá, gente? A gente leu o que agora? O capítulo 7? Não, né? Foi o 7? Vixe. É o 7. Foi o 7 que nós lemos. Ah, tá. Acabou de ler o 7. Então a gente vai ler o 8, vai ler o 9 e o 10 vai ficar para a próxima aula. Aí eu peço para vocês, venham, que vai ser muito interessante a próxima aula. Vocês vão ver quem é a besta que a Bíblia fala. Quem é a besta? Está na Bíblia. Tá? E a gente vai estudar isso. A gente vai estudar junto. Capítulo 10 de 1 Reis, capítulo 13 de Apocalipse. A gente vai fazer o paralelo. A gente vai abrir. Eu peço que vocês, para ficar mais fácil, venham com 2 Bíblias. Para não precisar ficar correndo com a Bíblia, já vai deixar as 2 Bíblias abertas, um num capítulo, o outro já no outro, para você só olhar de um lado para o outro, para ficar mais fácil para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 8. Vamos ver. Não, é 7, meu Zabá. É o 7. É o 7. É verdade, é o 7, gente. Olha. Deus abençoe, irmã Dorinha. Capítulo 7. Primeiro Reis, capítulo 7. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre as colunas. Havia janelas em 3 ordens, e janela oposta à janela em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas, e janela oposta à janela em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas de 50 côvados de comprimento e 30 de largura, e havia um pórtico de colunas defronte dele, um baldaquino. Também fez a sala do trono onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberto de cedro desde o soalho até o teto. A sua casa em que moraria, fê-la noutro pátio atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta. Também para a filha de Faraó, que tomara para mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas estas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, cerradas para o lado de dentro e para o de fora. E isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes. Pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas, e cedros. Ao redor do grande átrio, havia 3 ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Irão. Era este filho de uma mulher viúva, da tribo de Naftali,
E fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Formou 2 colunas de bronze. A altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto das colunas. De 5 côvados era a altura de cada um deles. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de cadeia para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas. 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obra de lírios, como na sala do trono, e de 4 côvados. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras em redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo. Tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim. E tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. No alto das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Fez também o mar de fundição, redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra, e de 5 de altura. E um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia colossíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos e a sua borda como borda de copo, como flor de lírios. Comportava 2.000 batos. Fez também de bronze 10 suportes. Cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. E eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois havia festões pendentes. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia festões. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição que media 1 côvado de altura. A boca era redonda como a obra de um pedestal e tinha o diâmetro de 1 côvado e meio. Também nela havia entalhes e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis e os eixos das rodas formavam uma peça com suporte. Cada roda era de 1 côvado e meio de altura. As rodas eram como as de um carro. Seus eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com esta formavam uma peça. No altar de cada suporte havia um cilindro de meio côvado de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma peça só com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Deste modo, fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze. Em cada uma cabiam 40 batos, e cada uma era de 4 côvados. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado sudeste. Depois fez Irão os caldeirões, e as pás e as bacias. Assim, terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor.
as 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar com os 12 bois por baixo, os caldeirões, as pás, as bacias e todos estes utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor: o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição, os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras, também de ouro. Também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incensos e os braseiros, de ouro finíssimo. As dobradiças para as portas da casa interior, para o Santo dos Santos, e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado. A prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Irmão, obra grande, né? Muita coisa. Trouxe especialista que sabia mexer com minério, né? Que é o bronze. Um rapaz de Irão, para fazer todos esses detalhes que foi falando aqui. O interessante é que os utensílios já existiam naquele tabernáculo, né? Móvel. Só que parece que ele acrescenta, ele faz mais algo a mais, que nem essas pias. Essas pias é o lugar onde vai ser imolado, onde vai correr o sangue, né? Aqui no versículo 38. Também fez 10 pias de cobre, e cada pia cabiam 40 batos. Batos é como se fosse uma espécie de litros, sabe? Litros, é uma espécie de medida de litros. E cada pia era de 400 côvados. E sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. Então são pias de um lado direito e outras pias do lado esquerdo, porque eram sacrificados muitos sacrifícios por dia, gente. Imagina o Brasil tendo uma igreja só. E essa igreja só tem um templo. Vocês já imaginaram o movimento que ia dar ali? Imagina, tenta imaginar que o Brasil todo é uma religião só. Só tem uma religião. Vamos pôr a igreja católica. E só existe uma igreja, uma matriz. Fica no centro do Brasil. E lá a pessoa tem que pedir perdão, tem que ir lá levar o sacrifício. Vocês imaginaram o movimento que seria aquilo? É o templo de Salomão, só tinha um templo. E todo o povo que pecava, peca muito, tem que levar o cordeirinho, tem que levar o cordeiro, tem que levar... Imagina a trabalheira, gente, o movimento de gente ali. Aí a gente vai estudar isso mais pra frente, tá? Porque Deus manda a pessoa do meio do trabalho dele separar para o Senhor um cordeiro. Mas como as pessoas não tinham tempo, trabalhavam demais e às vezes não trabalhavam com isso, o que os camaradas fizeram para facilitar para o povo? Eu vou começar a vender cordeiro na porta da igreja. O camarada não precisa nem esquentar a cabeça mais. Ele vai lá no dia que precisa apresentar, compra um cordeiro, devia pagar o olho da cara, uma fortuna, né? Compra o cordeiro. Se você não tem dinheiro, tem a mesa do cambiador que troca. Vocês já estão lembrados o que aconteceu com Jesus, né? Ou seja, eles estavam fazendo o quê? Criando uma espécie de atalho, gente. Atalho para não... Deus, quando fala para você levar um cordeiro, ele está imaginando o quê? Que você, na sua criação,
tem um cordeirinho que fala, esse aqui eu vou separar para o Senhor, eu vou consagrar para ele. E aí você passa a criar aquele bichinho com mais amor, com mais zelo. Meu Deus, eu tenho aqui um cordeiro limpo, sem mancha, perfeito, né? Que era o que Deus pedia. Então você tinha mais zelo. Aí você levava aquilo como fruto do seu melhor trabalho. Mas os homens, ou seja, o pecado sempre arruma uma ocasião para facilitar. O camarada, ele não esquentava a cabeça. Ele sabe que ele ia chegar no templo, o camarada ia pedir uma fortuna também. Ó, eu tenho um cordeiro. Quem é que tá procurando um cordeiro? Ah, eu tô precisando. Eu tenho um aqui, eu vou falar pra vocês, hein? Ó, igual vendendo carro, gente. Vocês já viram? Ó, isso aqui não tem uma mancha. Uma mancha, tem 1 ano em cima. Hoje tá fazendo 1 ano. E quanto você tá pedindo? 10 mil reais. Você tá doido? Se quiser, leva. Se não quiser, próximo da fila aí. Era aquela feira, gente. Aquela bagunça. Gente bravo porque achava que estava muito caro. E o coitado precisava fazer a oferta, precisava entregar a oferta pro senhor, pro mercado. A outra mesa, o camarada querendo trocar o dinheiro seu. Ou seja, ele queria mais de você para dar o dinheiro que era aceito no tabernáculo, porque não era qualquer dinheiro que era aceito lá, tinha que ser o dinheiro de Israel. Vocês estão entendendo o jogo que acabou virando aquilo? O mercado? Tipo assim, o dinheiro o dólar vale 1, o real vale 1 real, certo? Mas eu sei que você tá precisando trocar, eu falo, tá bom, eu te dou o dinheiro que é aceito no templo, só que é 3 reais. Mas como 3 reais? Se você quiser, é assim. Imagina judeu fazendo negócio. Judeus são tudo terrível. Ah, você não quer? Então faça negócio com outra. Vem a próxima. Aí manda vir o próximo. Era aquela, e por isso Jesus ficou nervoso quando foi lá, porque viu que estavam usando do templo para ganhar dinheiro dos outros, né? Igual hoje em dia, vocês já entenderam, né? Usando o templo para ficar arrancando o dinheiro dos coitados, dizendo que se você não der dinheiro, você não vai ser salvo. Isso é um absurdo. Então, tem tudo, o templo acaba gerando tudo isso, né? Aí vai acabar aqui no versículo 7. Bom, vamos pro capítulo 8? Vamos, né? Que ali tá só dizendo mesmo medidas e essas coisas, não tem muito o que a gente falar, né? Então vamos lá, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos. Bom, antes de ler, presta atenção. Gente, aqui é uma parte muito importante, muito boa. Salomão, ou seja, acabou a obra, não acabou? O que significa? Que vai fazer o quê? Da onde a gente vê, eles chamavam do quê quando acabava de construir o templo? O primeiro culto era o quê? Qual que é o nome? Inauguração. É a abertura, né? A abertura da obra, irmão. É a abertura, vai fazer a abertura. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Vai ser, eles acabaram, Salomão vai chamar todos os príncipes, os primários, eles vão ficar todo mundo por lá de fora. A oração de Salomão é a coisa mais linda. Nessa oração vocês vão entender muita coisa, presta atenção nessa oração, que vai ter personagens da Bíblia lá na frente que está fazendo o que o Salomão falou nessa oração. Vocês lembram de Daniel e outros mais? Eles oravam virado para onde? Para Jerusalém. Céu. Isso. Não, eles oravam virado para Jerusalém, que é onde está. O que tinha lá em Jerusalém? O templo. Vocês vão entender tudo isso na oração de Salomão. Presta atenção, tá? Por quê? Não é uma oração simples. Porque Deus desce com a sua presença. O que significa? Que Deus recebeu tudo que Salomão disse, ou seja, Deus selou. Se Salomão falou, Senhor, aonde os teus filhos estiverem, e lá onde eles estiverem orando para cá, receba a oração. Quando Deus desce com a sua presença, significa que ele selou tudo que Salomão pediu e ele aceitou. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, vamos ver aqui agora então. Os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da casa de Davi, que é Sião, para o templo.
Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação e todos os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do lugar santo, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então disse Salomão: O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim, cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. E estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a todos os servos que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste:
o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e de todo o povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus, e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuíres segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que eu edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a oração e a súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a tua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo e a tua herança,
que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as suas mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça Ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor: 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor. Porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com as gorduras dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No dia 8º desta festa, despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Irmãos, essa oração muito bonita, vocês viram que começa a fazer sentido, né? Quando o seu povo tiver sido levado em cativeiro, estiver orando para cá, né? Vamos ver cada ponto aqui, né? Primeiro, a gente tem que entender que quando terminaram de fazer tudo, que os sacerdotes levaram a arca para dentro do lugar santíssimo e fizeram lá o sacrifício para abençoar aquilo e receber, o que aconteceu? E sucedeu que, saindo os sacerdotes, no versículo 10, e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Olha aqui, gente, como Deus estava naquele negócio. Deus fez questão de aparecer ali em nuvem, né? Em cima do tabernáculo santíssimo. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Vocês estão entendendo que Deus vai lá, ou seja, é como se ele tivesse aceito aquilo. Ele aceitou. E a ideia é representativo.
que aquilo seria a casa do Senhor, porque ele vinha e enchia com a sua glória. Era um sinal de como se ele tivesse ido morar lá, mesmo que fosse representativo. Por quê? Porque o próprio Salomão sabe que Deus não mora ali. Não foi isso que ele falou? Versículo 27. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Ele está falando. Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Vocês estão vendo que Salomão sabe que Deus é grande, é muito maior. Mas quando Deus ele enche com a sua presença aquele templo, ele está querendo dizer o quê? A minha presença estará aqui. A minha presença, ou seja, Deus ele está confirmando que a lei ainda está funcionando, aquele templo foi aceito por ele. O que significa isso? Que Deus está querendo dizer, podem trazer os sacrifícios para cá que eu aprovei. Vocês estão entendendo? Porque poderia ser que alguém se levantasse, um judeu lá, falasse, Salomão fez tudo isso aí, mas Deus não quer isso, ele mandou fazer o tabernáculo, vamos voltar para o tabernáculo. Não, quando Deus enche com a sua glória para que eles vejam, é Deus dando um sinal. Eu aceitei, portanto, podem trazer para cá os sacrifícios, as ordenanças que eu mandei, aqui vai funcionar como o templo, né? Como o tabernáculo. E aí vem as orações, né? O versículo 34. Ouve tu então nos céus. Então aqui, ó, o versículo 34 é um reforço de que Salomão, ele sabe que Deus está onde, irmão? Ele está no templo? No céu, exatamente. A irmã Celeste falou, olha, no céu. Então você vê que Salomão sabe que está no céu. Ele sabe que Deus não habita naquela casa. Ele fala, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tens dado aos seus pais. Então, nessa oração, a gente percebe, Salomão está ciente, e o povo sabe, ó, apesar de que a gente chama isso aqui de casa do Senhor, a gente sabe que aqui está a presença dele, isso aqui, Deus verdadeiramente não mora aqui, ele não está aqui. Ou seja, a terra não pode comportar ele, né? Versículo 38. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, é até legal que ele fala chaga do seu coração, que é o nosso mal, né? Chaga do seu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação. Tá vendo como Salomão reforma que Deus está sentado no céu, né? E perdoa, e age, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. E aqui no versículo 44, aqui é a parte, gente, aonde a gente entende, ó, Daniel, quando subia lá no quarto dele, que ele fez questão de colocar um quarto no alto. Vocês prestaram atenção lá? Depois a gente vai chegar lá em Daniel, né? Gente, não é muito normal você querer ter um quarto no alto, a não ser que você queira ficar mais seguro, né? Ou você ficar subindo escada. Mas é porque na ideia de Daniel, ele abria a janela e aquele quarto ficava, a janela ficava aberta para a direção que ele queria. Então ele falou, eu quero morar naquele quarto lá. E era para as bandas de Jerusalém, porque eles tinham gravado na memória a oração de Salomão, né? Então segue, ó, versículo 44. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho pelo que os enviares, e orando ao Senhor para o lado desta cidade, ou seja, eles estão longe em guerra, mas quando eles estiver orando virado para cá, ó, que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Versículo 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Você viu que interessante? Até Salomão está falando. Não existe homem que não peca, né?
Eu não sei se vocês sabem, mas eu vim de uma igreja que o povo fala que não peca, não. Eles não pecam, não. Eles só têm falta e fraqueza, né? Então, eu até marquei isso aqui, que é interessante. Aqui fala isso. Na carta de João, primeira carta, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, fala: se alguém disser que não peca, o que João fala lá? Essa pessoa está fazendo de Deus mentiroso. Por que João fala isso? Ele está falando o quê? A palavra de Deus fala que todo homem peca. E se você disser que você não peca, então você está dizendo que a palavra está mentindo. Vocês estão entendendo o que João fala? Por quê? Está escrito aqui, ó. Ele está apontando para isso, João. Para isso aqui. Todo homem peca. Então, quando os judeus, gente, eles têm a lei gravada. Eles não falam nada por acaso. Então, é esse verso, João está apontando para essa passagem bíblica. Ele fala, porque todo homem peca. Então, aqui, ó. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra eles, e os estrangeiros, e os entregarem às mãos do inimigo, de modo que os leve em cativeiro para a terra inimiga, quer longe, ou perto esteja, e na terra aonde forem levados em cativeiros, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e pervertemos, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidades, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levarem cativo, e orarem a ti para o lado da sua terra, que deste a seus pais, para a cidade que elegestes, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então, Senhor, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Irmão, Daniel era o quê? Lá. Ele era cativo, né? Foram presos. Estavam em outra... Vocês veem que aqui combina tudo certinho com ele, né? Foi levado cativo. Estava lá como um... Apesar dele ele ser uma autoridade, mas ele era uma autoridade escrava. Ou seja, ele não podia sair de lá. Ele é preso. Ele estava lá, né? E aí, então... Daniel, como tinha muito temor a Deus, gente, o que faz o temor a Deus? Faz eles estudar a lei, as escrituras, e eles seguem as escrituras. Por isso, é mais um sinal. Daniel era um homem temente a Deus. Então, aquele registro não estava lá à toa. Dizia, olha, ele virava para as bandas de Jerusalém porque ele estava confiando nessa oração e pedindo perdão. Provavelmente ele devia orar todos os dias, Senhor, estamos arrependidos, nós pecamos, tira nós daqui, leva nós de volta, tem misericórdia. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para a gente conversar sobre isso. Bom, é isso, gente. Você vê que essa oração de Salomão é uma oração de intercessão pelo povo. Esse era o trabalho do rei, cuidar do povo. Rei significa, gente, é uma espécie de pai. Essa é a ideia de um rei. O rei ele tem que cuidar do povo como se fossem seus filhos. Então Deus se agrada dessa oração, porque Salomão, ele não ficou orando por si, pelo reino dele. Ó Senhor, quando eu errar, guarda meu reino. Não, ele não ficou orando por si. A oração dele foi apresentando o povo, pedindo para que Deus... E ele já se adiantou, pensando nas coisas que o povo ia fazer, e cumpriu tudo, né? Cumpriu tudo que ele falou. Você vê que é igual a mãe, né, gente? A mãe sabe, ô filho, cuidado onde você vai, mas ela vai lá orar, Senhor, se meu filho fizer isso, fizer aquilo, guarda ele. Ela sabe que os meninos é danado. A irmã Dorinha já tá, né, Dorinha? Por mais que a gente aconselha, eles fazem tudo o contrário quando sai de casa. Então, a mãe que tem cuidado já vai se adiantando, falando, Senhor, quando meu filho, Senhor, fizer o que não é certo, o que não é, tenha piedade, tem misericórdia, Senhor, né? Cuida dele, guarda, né? Perdoa ele, já pede perdão antecipado, como
também, né? Jó também fazia isso, tá? Então ele faz uma oração intercessora, gente, que é coisa linda, né? É coisa muito bonita. A irmã levantou a mão, irmã Cristiane, pode falar. O irmão Josafá, aqui no capítulo 50, no verso 54, quando o Salomão abençoa o povo, ali fala que eles levantam a mão para o céu. Será que essa é o motivo de algumas igrejas orar com a mão levantada para o céu? Será que é por esse motivo? Sim, muito provavelmente é por conta disso aqui, sim. Daí não tem nada de errado, tá? Tem coisas que a gente não fazia na nossa igreja, gente, porque a gente tem um costume, as pessoas não entendem, mas a igreja da onde a gente veio, ela tem costumes muito semelhantes à católica. Muita coisa que a gente fazia lá era cópia da igreja católica. As outras igrejas já são mais despojadas da igreja católica, ou seja, tem menos coisas. Tá? Então não é errado você orar com a cabeça encostada no chão. Tem alguns que fazem isso como um ato de humilhação. E aqui na Bíblia mostra que muita gente faziam isso. As mãos levantadas, é como se você, além de você estar ajoelhado como um ato de reverência e de adoração, você está com as mãos levantadas como dizendo, eu estou entregue em tuas mãos. Não é um sinal de rendição quando a pessoa ela faz isso? O que ela quer dizer? Sou teu. Sabe, eu tô entregue a você. Então, é um ato de rendição. Fala, Senhor, perdoa, Senhor. É como a gente vê que em filme, quando o camarada é pego e o outro vai querer matar ele levanta as mãos e pede misericórdia. Tem misericórdia, não me manda não. É quase isso. Ou seja, isso é natural. A pessoa faz isso naturalmente. Ela já é um instinto de rendição, de levantar e pedir piedade, tá? Então, não é errado também. Tem muita coisa que não é errado. A gente não tem costume. Sim. A minha filha mais velha, ela começou a frequentar a igreja católica, né? E nesse final de semana teve um negócio de retiro lá que eles fazem. Aí ela veio comentando comigo. Ela falou, mãe, a congregação é o estilo todinho da católica. Eu assim, porque ela frequentou pequenininha, né? Ela falou assim, mãe, é todinha a igreja católica, sem tirar e nem pôr. É igualzinho, mas você não acredita. Ela falou, eu tava lá e eu me lembrava da congregação, da igreja onde a gente ia. E muitos se sentem bem lá. Porque, o Franciscon era italiano, né? Italiano é o quê? Na maioria deles? Católico purinho. Católico purinho. Então ele tinha aquele estigma muito católico, de tradição de família. Eu me admiro que o CCBano não beija a mão do cooperador, porque só falta isso. Sua benção, seu cooperador. E beija a mão do cooperador. Só falta isso. Deus te abençoe, meu filho. Esquece que a coleta é santa. Né? Só falta fazer isso, porque o resto é muito parecido. Eles se ajoelham para ele, eles tomam ceia ajoelhado, igual toma lá o padre também, né? A autoridade deles é infalível, eles não questionam. Ela comentou até a respeito dos lanches que eles fazem depois do culto lá, que eles têm. Ela falou, mãe, até aquela parte do lanche é igualzinho, não tem que tirar. Eu fiquei boba. Eles são muito parecidos, sim, são muito. Só que a diferença, né, gente, é que por mais que a gente critique a Igreja Católica, a gente tem muito a agradecer, porque eles contribuíram muito pra gente, muita coisa. A liberdade que nós temos hoje no país é graças a eles. Por a gente ser cristão também, porque eles trouxeram o cristianismo para cá. Então tem muita coisa a contribuir. Também, ela falou assim, mãe, como eles são amorosos, que você vê assim, que é de verdade, sabe? Eles acolhem, eles são bem assim atenciosos. Ela tem coisa que eu nunca vi na congregação fazendo com a gente, com os jovens, eles muito cuidado. Lá tem umas vantagens que o quê? Lá ninguém vai brigar por ministério. Por que ninguém briga por ministério? Porque se você quiser ser do ministério, é só entrar no convento. Você quer ser padre? É só ir pro convento, ué. É só ir pro convento. Não vai ter revelação, não tem nada. Então, quem tá no banco é porque quer ficar no banco mesmo. Então, já acaba a metade das brigas lá. Né? Aquela politicagem, um querer dizer que Deus revelou que vai mandar aquele que tá na frente do inferno e Deus vai me pôr eu lá. Porque eu já ouvi isso. O cooperador chegou na minha casa, falou que o cooperador de jovens, que era o dele, disse que Deus ia mandar pro cemitério.
Aí o cooperador de jovens veio um dia na minha casa e falou que Deus ia mandar o cooperador pro cemitério. Disconnected. Eu falei, oxe, Bluetooth connected. eu falei, oxe, que Deus mais atrapalhado. Tá enganando os dois. Tá enganando os dois, né? Bom, vamos voltar aqui, gente. Eu acho que eu tô pensando, vamos deixar o capítulo 9 e o 10 para a próxima aula? Vamos fazer isso. Vamos, é porque já vai dando 10 horas, gente. Só um pedacinho aqui no 63. Tá, pode falar. Quando ele fala aqui, 2.000 vacas e 120.000 ovelhas. Nossa, era muita gente, né? É muita gente porque, muito provavelmente, eles deveriam estar ali em torno... muita gente nem conseguiu ver Salomão, nem ouviu o que ele falou. Devia ter ali umas 2 milhões de pessoas. Sabe, parece assim, mas provavelmente nem todo mundo, pode ser, né? Eu tô chutando, nem todo mundo levou um pedaço de carne para casa. É muita gente. Lembra, ó, quando saíram do Egito, a Bíblia fala que eles eram 600.000 homens de pé que saía para a guerra. Ou seja, deixou fora que era abaixo de 17 anos, ou seja, criança, garoto, não contou as moças, não contou os idosos, não contou os mais velhos, só 600 homens. Então você já põe aí. Essas pessoas deviam ter ali uns 2, 3 irmãos, que fossem mais novos, ou um só. Já vai ali para 1.500.000. Pai e mãe, já pode subir para mais uns 2,5 milhões. Fora idosos, eles só que saíram do Egito, ou em média de uns 3 milhões de pessoas. É muita gente caminhando. Não dá nem para imaginar aquela multidão, aquela formiga, um monte de formiga andando. Aqui já é 400 anos na frente. 400 e poucos anos na frente. Gente, o que eles devem ter aumentado em número de gente, não está escrito, porque a Bíblia falava que desde o Egito, mulher nenhuma quase não abortava. Deus abençoava lá e tinha filho a rodo. Então eles deviam ser uma nação muito grande. Então lembra que eu falei, é a mesma coisa que é um país inteiro e só tem uma congregação lá no meio. Então a quantidade de gente era grande. Eu imagino, gente, para chegar perto de Salomão, não vai imaginar que a gente ia estar lá fora, vendo da janela, nem perto nós ia ter chegado. Lá estavam os governadores, gente importante, gente de outra nação. É igual as festas quando tem, sabe, aqui, quando tem os ricaços aí que a gente ouve falar, só vai os poderosos, bam. O povo mesmo ficava mais afastado, já sabia que não conseguia chegar perto mesmo, né? E ficavam ali esperando tudo, né? Aí provavelmente alguém deve ter repassado a informação da oração, alguma coisa lá para os outros, porque é muita gente. É muita gente. A gente também só está tendo acesso porque foi registrado, que é o trabalho do escriba que tinha lá. Ele anotando tudo que o rei falava, para quê? Para que aquilo chegasse no povo. Eles escreviam e depois iam lendo para o povo. Provavelmente isso criou algum tipo de carta que provavelmente foi lido em outros lugares, a oração que ele fez, o que ele falou e assim por diante. Entendeu? Tem muita coisa que a Bíblia não explica, mas quando a gente começa a imaginar número de gente, quantidade, então a gente começa a imaginar outras coisas que começa a dar essas explicações, porque os escribas eram para isso, era para escrever tudo que o rei fazia, falava, o que os sacerdotes lá faziam, para que aquilo chegasse no povo, que o povo tivesse acesso. Entendeu? Por isso que a gente tem todos esses registros, gente. Porque foi tudo escrito. Se não fosse, eu não conseguia saber. Tá bom, sim, irmão? A irmã Cristiane, pode falar. Eu levantei aqui, irmãos, só ali no versículo 61, Janira, que quando fala para o povo ser sempre fiel ao Senhor, nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos e leis. Isso era se eles saíssem fora ali do mandamento e da lei, né? Que eles pecavam.
Que ele diz ali que é para ser fiel, né? Isso, exatamente. Aqui, gente, a gente tem que entender uma coisa, que até o dia de hoje tem muita gente que tem dificuldade para entender isso. Ó, guardar a lei não significa que você vai ser santo o tempo todo. A lei também era um código civil e penal. A pessoa pode ter desejos ruins, ela está pecando, mas ela está guardando a lei ao mesmo tempo. Por quê? A lei é coisa que você faz, não é coisa que você pensa. Não é coisa que você sente. Quem falou sobre pensar e sentir, quem foi? Foi Jesus. Foi só em Jesus que ele falou assim, ó, a lei falou que você não pode adulterar. Mas eu digo que se você pensar em fazer, você já adulterou. É Jesus que eleva o peso da lei. Vocês entenderam? Porque ele sabia, todo homem peca. Por mais que você não... ainda que você consiga cumprir a lei, você é pecador porque nós estamos dentro de um tabernáculo de carne. Não tem como, tá? A gente não consegue ficar livre disso, tá? Então eles tinham que seguir as normas e os mandamentos, porque disso depende como é que fala? O bom andamento da nação. A nação precisa é igual hoje, gente. Imagina se no Brasil todo mundo resolver desobedecer as leis. Como que vai ficar? Vai virar uma bagunça, né? Então lá naquela época era mais ou menos isso, tá? Eles guardavam a lei. Óbvio que fazia muita coisa escondida, muita coisa errada, ninguém sabia, mas a suma maioria, sim, andavam de acordo com a lei. Quando eles não andavam, eles se enfraqueciam e acabavam sendo levados presos, né? Os outros povos invadiam lá. Tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Vamos? Eu vou pedir para a irmã Carminha, vai fazer oração para nós. Tá bom, irmã Carmen? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Tá bom. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu, da terra, e mais de tudo que neles há, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso que o Senhor está nos dando, Senhor, está nos dando de entender alguma coisa na tua palavra, Senhor, lendo, Senhor, procurando entender, colocando alguém que é o teu servo para nos instruir na tua palavra, Senhor Deus. Nós todos que estamos aqui com o mesmo pensamento de querer ser melhor a cada dia da nossa vida, Senhor. Te agradecemos por tudo isso, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Bem. Amém. 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 Deixa eu encerrar aqui.